Porque Moisés nos deu maná. Porque os nossos pais no deserto comeram maná. Isso é interessante porque, irmãos, quando nós voltamos lá para Êxodo, nós vamos ver que o maná é fruto, é uma resposta do quê? Fala assim, murmuração. Repete, murmuração. Sabe que o maná, Deus enviou o maná por quê? Porque o povo reclamou. O povo murmurou. O povo olhou para Moisés e falou: Moisés, no Egito nós tínhamos comida. Moisés, no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola. Moisés, no Egito nós tínhamos provisão. E Deus fala: então toma o maná. Chegou um momento que o povo olhou e falou: Moisés, a gente não está mais aguentando maná. Não está mais aguentando, Moisés, já ó. E aí Deus vai e envia as codornizes. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Porque aí Jesus vai falar: olha, os seus pais comeram o maná no deserto. E o que aconteceu? Morreram. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. E aí Jesus vai falar: mas eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná é fruto de murmuração. Deixa eu falar algo para você. Deus também responde murmuração. Deus também responde um povo que só murmura. Mas a resposta da murmuração, e eu estou falando aqui para um público jovem, para a glória de Deus, e característica de jovem, de adolescente é murmurão. Nem sei se existe essa palavra, mas só sabe murmurar. Nada está bom, nada, não está satisfeito com nada. Uma geração medíocre, uma geração que não dá valor para aquilo que os pais fazem, uma geração que tem arroz, feijão e frango. Glória a Deus pelo frango. Mas no outro dia tem arroz, feijão e frango. E no outro arroz, feijão e frango. Só falta pena para virar galinha, né? Tem os jovens comendo tanto frango, só falta pena. Nada está bom, não está satisfeito com nada. Uma geração que se acostumou com, nós chamamos essa geração, bispo, de geração miojo. 3 minutos está pronto. É a geração. E se não foi em 3 minutos, é a geração fast food. Que você entra, geração delivery, né? Você entra, faz o pedido, passa, pega o pedido e vai embora. Essa geração imediatista. E o povo está falando para Moisés: Moisés, nós estamos com fome, cara. Moisés, nós estamos com sede. E aí, o que você vai fazer? E é isso que a multidão está falando para Jesus: Jesus, e aí? O que você vai fazer? Qual milagre você vai fazer? Qual sinal milagroso você vai fazer? E é interessante que Jesus, aqui ele inicia um dos sermões mais duros que eu enxergo, tirando ali de Mateus 23, que Jesus vai questionar os fariseus. Esse daqui é um sermão duro de Jesus. Jesus acordou aquele dia e falou: hoje o bicho pega. Hoje essa galera, como disse o Zagalo, vai ter que me engolir. Essa geração não sabe muito bem, né, bispo, que é Zagalo. Vão ter que me engolir. E aí Jesus começa primeiro contrapondo uma cultura judaica. Sabe, Jesus ele começa então contrapondo uma cultura judaica. Qual é a cultura judaica? Primeiro, que a multidão pergunta: Jesus, quais as obras que nós precisamos fazer? Sabe que a lei judaica vai apontar para aquilo que você tem que fazer. A lei vai apontar para aquilo, para uma obra que você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que fazer. Aí Jesus vira e fala: olha, a obra é uma só. A obra é uma só. Qual é a obra? Crer naquele que o Pai enviou. A obra
é uma só. Qual é? Crer no Filho de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu preciso crer no Filho. E aqui eu não ia contar, mas eu vou contar essa história que a galera que está perto de mim já está cansada de ouvir. Mas por que eu tenho que crer no Filho? Porque quem leva o Filho, leva tudo. Conta-se uma história. É forte. Conta-se uma história de um pai, de um homem bem sucedido. E aquele homem era colecionador de quadros. E ele colecionava quadros. E os quadros mais caros da época, aquele homem tinha. E ele colecionava esses quadros. E esse homem, ele tinha um filho. E aí, naquela época, estourou uma guerra. E o filho dele, em idade militar, precisou ir para a guerra. E aí, aquele filho está na guerra junto com seus companheiros. E eles estão numa trincheira. E a trincheira é cercada. E aquele grupo de rapazes fala: e agora? Como que nós vamos fazer para sair daqui vivos? E aquele jovem fala: vou fazer o seguinte. Eu vou servir como isca. Eu vou. Para quê? Para dar tempo de vocês fugirem. Então eu vou servir como isca e vocês fogem. E aquela galera: não. Vai por mim, vai dar certo. E aquele jovem então vai como isca. E aí ele está ali e os inimigos caem na isca e o outro grupo foge. E aquele jovem morreu. E aí aquele grupo voltando, falando: cara, e agora? Como nós vamos falar para o pai dele? Era filho único. Como nós vamos falar para o pai dele que o filho dele morreu para que nós fôssemos salvos? E aí eles estão caminhando, indo embora. E eles viram ali um armazém, alguma coisa do tipo. E um cara pintando alguns quadros. E aí um deles teve a ideia, falou: olha, o pai dele gosta muito de quadro. Vamos mandar esse artista pintar o filho e a gente dá de presente para ele. Pode ser? Pode ser. Eles vão, compram o quadro, tal, o cara pinta o quadro com o rosto do filho, levam para o pai, e aí chegam para o pai e falam: seu filho morreu para que nós pudéssemos ser salvos. E a única forma que nós achamos de retribuir isso é dando esse presente para o Senhor. E aí quando o pai abre, é o quadro do filho. E aí aquele pai chega, olha, no principal ponto da sala, no centro da sala, onde ficava o quadro mais caro, o pai tira aquele quadro e pendura o quadro do filho. E aí todos os dias, bispo, todos os dias, o pai passava horas e horas e horas olhando o quadro do filho. E aquela casa tinha um mordomo, e todo dia o mordomo passava e olhava o pai observando o filho. E aí aquele senhor morreu, o pai morreu. E aí, no testamento, estava falando: tem que fazer um leilão com todas as obras. Todas as obras, precisa fazer um leilão. Beleza, então vamos lá. Prepararam o dia do leilão. E aí foram começar o leilão, muita gente. E aquele mordomo estava ali também. E aquele mordomo pegou tudo que ele tinha de dinheiro e levou para aquele leilão. E aí está lá: vamos começar o leilão, vamos. Nós vamos começar com, aqui no testamento diz que nós devemos começar com o quadro do filho. E apresenta um quadro do filho. Autor, pintor desconhecido. Vamos começar o leilão. E aquela galera: vende logo esse quadro aí, porque a gente quer o que interessa mesmo, quer quadro caro. Vamos lá. Quem aí quer dar um lance?
E aquele mordomo tinha juntado todas as suas economias, tinha dado em torno ali de uns $100.000. E ele fala: eu dou $100.000 nesse quadro. Todo mundo olha e fala: que é esse cara? Tá louco? Tem quadros melhores. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Leilão encerrado. Como assim? E os outros quadros? O que vai fazer com outros quadros? Aí o homem vai ler, olha, no testamento diz: quem leva o filho, leva tudo. Vocês não pegaram. Presta atenção. Quem leva o filho, leva tudo. Por isso que Jesus diz para aquele povo: as obras não são o que você vai fazer, mas a obra é uma só. Qual que é? Crer no Filho de Deus. Essa é a obra. Crer no Filho. E o Filho está sendo apresentado para mim e para você aqui nessa noite. Vamos continuar, porque o meu tempo já está indo. Dá um glória a Deus pelo relógio. Glória a Deus, né? Aleluias. E sabe agora, vamos entrar aqui nessa cena. Eu gosto de viajar na história. Eu leio a Bíblia e eu fico me imaginando na história. Vamos ser levados agora em imaginação a 2000 anos atrás, ali mais ou menos, quando Jesus está ali fazendo esse discurso. E aí imagina você no meio dessa multidão, e Jesus falando um discurso. E o discurso de Jesus é: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Loucura. Vamos ser sinceros. Jesus pirou o cabeção. Como o cara vai falar: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo? E aí Jesus, ele começa, e sabe, esse sermão louco, uma loucura desse sermão. E aí as pessoas, ao ouvirem esse discurso de Jesus, muitos começam a sair fora. Dura esse discurso, vamos sair fora. E pasmem, muitos que abandonam Jesus, muitos discípulos de Jesus. A galera começa a sair fora. E aí no versículo 67, que antecede o que nós lemos, Jesus pergunta aos 12 discípulos: vocês também não querem ir? Vocês também não querem sair fora? A multidão está indo, pode ir também. E sabe que isso é um reflexo da nossa geração. Isso é o reflexo dessa nossa geração. Como assim, Samuel? Pois é, essa geração não aguenta ouvir verdade. Nós estamos vivendo uma geração que não aceita a verdade, não aceita ser contrariado, não aceita ser confrontado, não aceita porque quer fugir. Sabe, meus irmãos, o evangelho é confronto. O evangelho é você sendo colocado na parede, sendo confrontado. Qual que é a mensagem do evangelho? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Dura esse discurso, não é mesmo? Negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? É eu morrer todo dia para as minhas vontades, para os meus prazeres, todos os dias. Tomar a sua cruz. Cruz ali, quando Jesus está falando isso, cruz era sinal de morte, maldição. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Quando os romanos crucificavam alguém, era para quê? Para matar a pessoa. Era sentença de morte. Por isso que Jesus está falando: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Duro é esse discurso. Por isso que tem muita gente que não permanece. Por quê? Porque não aceita ser confrontado pela mensagem do evangelho.
Nós estamos vivendo numa geração, a geração da teologia coaching. O que é a teologia coaching? Nós falávamos isso antes de vir para cá, no estudo bíblico que nós temos. O que é a teologia coaching? A teologia coaching é o evangelho que põe o homem no centro. Meu lindo, lindinho, lindo, você é o centro da atenção de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Lindo, lindo, você pode todas as coisas. Por quê? Porque você é top. Você é bom, você, olha, incrível. Só que sabe qual que é o problema dessa teologia coaching? Contrapõe a mensagem do evangelho. Sabe qual é a mensagem do evangelho? Você é pecador, miserável, maltrapilho. É você, sou eu. Nós somos eternos devedores. Nós tínhamos uma dívida impagável, porque o salário do pecado é a morte. Sabe qual que era o nosso salário? A morte, condenação eterna. É isso que o evangelho mostra para mim e para você. Pecador, mentiroso, adúltero, fornicador, ladrão. Isso que é o evangelho. O evangelho ele não vem para amaciar o nosso ego. O evangelho ele vem para confrontar quem nós somos. E é essa a mensagem do evangelho. E muita gente não aguenta ouvir essa mensagem. E aí quando essa mensagem é pregada, foge. E é isso que Jesus está falando. Ei, vocês também não querem zarpar? Nem tem mais esse termo, né? Hoje em dia sei lá qual que é o termo. Meter marcha. Vocês não querem? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Vocês que não aceitam esse discurso, não querem ir embora? Aí Pedro, aí essa não teve como João fugir. João teve que escrever que foi Pedro que falou. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, para onde iremos nós? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus, a pergunta é: para onde iremos nós? Para onde? Sabe, a grande questão que Pedro entendeu é: não existe vida sem Cristo. Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem solução para a minha vida. Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Jesus? Só existe profundidade em Cristo. Sabe o que Pedro está falando? Pedro está falando: Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor é suficiente. Para onde nós iremos? As amizades de Jesus não são suficientes. O dinheiro não é suficiente. As festas não são suficientes. O sexo não é suficiente. Cristo Jesus é tudo e em todos. Glória a Deus. Aleluias. Sabe, meus irmãos, nós não temos mais para onde ir. O que Pedro está falando é: Jesus, não tem mais para onde voltar, Jesus. Jesus, agora que eu comecei a te seguir, Jesus, eu estou estragado para o mundo, Jesus.
Jesus, agora que o Senhor me encontrou, agora que o Senhor me encontrou, já não faz mais sentido a minha vida. E é interessante, é o que Paulo, eu ministrei isso no domingo na nossa congregação, é o que Paulo vai dizer em Filipenses no capítulo 3. Se é para alguém se considerar bom, esse alguém sou eu, circuncidado no 8º dia. Hebreus de Hebreus, quanto à lei, perseguidor de cristão, quanto à tradição, irrepreensível. Paulo, cidadão judeu, mas cidadão romano. Só para a gente entender o que era a cidadania romana. Paulo está falando, só exemplificando para os nossos dias. Imagina se alguém chega para você e fala: olha, eu estou te dando agora a cidadania americana. Glória a Deus. Vem, Senhor, a cidadania americana, né? A potência mundial, o que Paulo está falando? Cidadão romano, Hebreus de Hebreus. Paulo, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu dos bons, da tradição judaica, irrepreensível. Mas Paulo vai olhar e vai dizer: tudo isso que eu falei, eu considero perda. Tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso eu considero lixo. Para quê? Para conhecer Jesus, para conhecer o poder da ressurreição e ser achado nele. É o que Paulo está falando. E é a mesma coisa que Pedro vai dizer: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais para onde voltar. É o que Moisés vai dizer. Chegou um momento ali, a conversa entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, esse povo está demais, Moisés. Moisés, eu não estou mais suportando esse povo. Moisés, eu não vou mais. Moisés, eu vou enviar um anjo, mas eu não vou. Aí Moisés vira para Deus e fala: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for, não me faça sair. Moisés está falando para Deus: Deus, a promessa não faz sentido se o Senhor não tiver. A promessa não faz nenhum sentido se a tua presença não for conosco. E sabe qual que é o problema? O problema é que nós nos acostumamos a fazer programações sem Deus. E sabe que Apocalipse, a 7ª igreja, igreja de Laodiceia, a única igreja que Jesus não dá nenhum elogio, só vem aqui, ó, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. E aí Jesus, ele fala uma frase que nós usamos muito: eis que estou à porta e bato. E aí nós costumamos a usar isso para não convertido. Eis que estou, Jesus está batendo a porta. Olha, Jesus está aí batendo na sua porta. Só que a perícope correta do texto, a interpretação correta do texto é: Jesus não está falando com não cristão. Jesus, a carta está sendo em direção. É isso aí, Deus, glória a Deus. Há uma igreja. João está escrevendo a carta para uma igreja. E ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. O que ele está falando? Que vocês estão acostumados a fazer culto, mas Jesus está do lado de fora. Vocês estão acostumados com programações, mas Jesus está do lado de fora e está batendo na porta, querendo entrar. Por quê? E nós estamos acostumados com isso. Uma geração que está acostumada com isso. Ah, se Jesus não tiver, tá bom.
uma geração que está acostumada. Sabe, eu cresci no lar, bispo, onde todo aniversário, irmãos, tem que ter oração. E aí nós conhecemos uma família que nós somos no aniversário e a família se dizia cristã. E aí a mãe da jovem, que era aniversário de 15 anos, falou: eu não quero saber de oração. Eu não quero saber desse negócio de oração. Já oramos antes, para que nós vamos orar ali na hora? E aí eu me lembro também do aniversário de 15 anos da minha irmã. Ela chegou para minha mãe, ali, as amizades, virou para minha mãe e falou assim: abriu mão de sua glória, irmãos, vou ser sincero com os irmãos, nós estávamos passando por uma prova. Aquele aniversário, irmão, só aconteceu pela graça de Deus. E Deus, Ele queria trabalhar. Deus queria fazer algo e fez ali naquela noite. Isso há 15 anos atrás. E aí minha irmã falou: mano, não precisa, né, de oração. Não precisa, né, ter palavra. Se meu Deus não tiver, se não pode ler uma palavra, eu não estarei. Se não pode fazer uma oração, pode me tirar de cena. Sabe que nossa geração está acostumada a programações onde Jesus não está mais. Estamos tão acostumados, irmãos, vamos ser sinceros, bispo. Esse dia nós estávamos conversando. E sabe, ser cristão é fácil. Vir para a igreja e modo cristão ativado é fácil, bispo. Por quê? Porque a gente sabe o momento que a gente tem que levantar a mão. A gente sabe o momento que tem que ler a palavra. A gente sabe, a maioria aqui, sendo sincero, muitos de nós sabemos, se chegar desprevenido, fala: irmão, traz uma palavra de bate-pronto, você está pronto para isso. Sei fazer. Sabemos o momento de fechar os olhos. Sabemos o momento de ficar quieto. Sabemos. A grande questão é: qual é a grande questão? É que estamos nos acostumando a fazer coisas sem Cristo. Já entramos no modo automático, onde a nossa vida já é tão rotina que Cristo já não é mais suficiente. Eu sei fazer. As minhas decisões eu sei fazer. Aquilo que eu preciso fazer, Jesus, eu sei fazer. Pode deixar. Estamos tirando, mandando para escanteio. Mas é o que Pedro vai dizer: Jesus, para onde iremos nós? Já não faz sentido. Tem uma canção que diz, depois vocês podem escutar, Melhor que a Vida, do Murilo Thomas. Já não faz sentido viver a minha vida depois que eu te encontrei. Irmãos, já não faz mais sentido, irmãos. Já não faz mais sentido viver a nossa vida. Não faz mais sentido. Sabe, bispo, logo quando eu casei, e a galera também já está de saco cheio dessa história, mas logo depois que eu casei, nós tínhamos ali pouco tempo de casado. Estávamos morando num cômodo na casa dos meus pais. E aí, é chato, né? Pegamos e vamos alugar um apartamento. Mudamos para um apartamento. E aí chegamos nesse apartamento, irmãos. A primeira oração que nós fizemos é oração perigosa, mas nós fizemos a seguinte oração: Senhor, que nos falte tudo, mas não falte a Tua presença. Senhor, que nos falte tudo, Senhor, mas não nos falte a Tua presença. Alguns dias depois, minha esposa ficou desempregada. Irmãos, recém-casados, acabamos de entrar num aluguel.
Minha esposa ficou desempregada. Primeiro mês, deu para pagar as contas. Porque minha esposa literalmente saiu com a mão na frente e outra atrás. Primeiro mês, pagamos as contas. Nice. Segundo mês, corda no pescoço. Pagamos. Terceiro mês, enforcando a corda. E, irmãos, eu olhava para aquela situação e literalmente o dinheiro dava só para pagar as contas. Nós ficamos recém-casados um bom tempo sem ir no mercado conseguir comprar os itens básicos. E nós estávamos sobrevivendo de uma cesta básica que tinha nos dado logo no começo do nosso casamento. E costumam dizer, né, que casa de pobre tem, se abre a geladeira, tem água e ovo. Na nossa só tinha água, nem o ovo tinha. E aí, eu cheguei em casa. Na verdade, nós fizemos uma mobilização na igreja. Tinha uma mudança para fazer. Alguns homens, nós fizemos essa mudança. E todo o valor arrecadado, nós decidimos que todo o valor arrecadado nós iríamos comprar cestas básicas para ajudar algumas famílias. Irmãos, foi incrível. De verdade, irmãos, foi incrível, incrível, incrível. Que experiência incrível. Irmãos, nós não compramos uma cesta básica. Foi uma compra do mês. Porque compramos os alimentos da cesta básica, caixa de leite, cartela de ovo, um pacote de salsicha, Danone. Irmãos, foi tipo assim, uma compra do mês. E era tão incrível, irmãos, que nós chegávamos na casa das pessoas, e eu carregando a cesta, né, o maiorzão, mais fortão, tem que carregar, né? E aí carregando a cesta, chegava na casa das pessoas, entregava, e as pessoas, uau! Agora eu não sabia nem o que ia jantar, agora eu sei o que eu vou jantar, obrigado! E aquela alegria daquelas pessoas nos comoveu a tal ponto. E aí acabou, entregamos, meu tempo já acabou. E aí, entregamos ali as cestas, e beleza, cheguei em casa, irmãos, euforia total. Minha esposa estava deitada, eu cheguei e falei, vida do céu, você não sabe que noite incrível. Entregamos as cestas, nossa, as pessoas se alegrando, e ela, vida? Falei, nossa, que incrível. E a gente entregava, as pessoas recebendo aquilo com tanta alegria, com tanto prazer. Nós entregávamos as cestas, as pessoas alegres, e eu contando aquilo com tanto entusiasmo, e aquela euforia toda, tá? E eu virei para ela e falei, vida, o que vamos jantar hoje? Estava esperando ela virar e falar assim, preparei uma picanha no alho, com vinho tinto, meu bem, a melhor janta. Aí ela virou para mim e falou assim, amor, o que nós temos? Arroz, feijão e angu. Quem sabe o que é angu? Aquele água com fubá ali. Irmãos, naquele momento, aquela minha euforia, já veio aquela musiquinha do Chaves. Irmãos, aquilo, eu fiquei com o maior cara de gol contra, né, vida? E aí, sabe naquele momento, sabe aquele sentimento de murmuração? Subiu na hora. E eu ia falar para Deus, falar, Senhor, a tua palavra diz, já ia usar a palavra, né? Igual Satanás. O diabo que tentou Jesus usou a palavra. Eu ia usar a palavra contra Deus. Que o trabalhador é digno do seu salário. O Senhor, a tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Onde está o Senhor nesse momento? O teu servo que faz a tua obra. Não é o Senhor que diz que o Senhor, enquanto eu trabalho, o Senhor abençoa. E aí, Deus, na hora, irmãos, que subiu isso, o Espírito Santo falou, está faltando tudo, mas eu não estou faltando. Irmãos, na hora que eu fui questionar, o Espírito Santo falou, está faltando tudo? Está, mas eu não estou faltando. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor
e nada nos faltará. Só que é interessante que o original diz: o Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não faltará. Pode faltar tudo, pode faltar alegria. O que Abacuque vai dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que tudo isso aconteça, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo? Pode me faltar alegria. O vinho simboliza alegria. Ele está falando: pode me faltar unção, porque o azeite simboliza unção. Pode me faltar provisão, porque ele fala: olha, ainda que não haja mais animais no campo, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O que Pedro está dizendo é: Senhor, pode tirar tudo, pode tirar os amigos, pode tirar a família, pode tirar tudo. O Senhor é tudo que eu tenho. Para onde iremos nós? O grupo de louvor, se puder me ajudar. Sabe, meus irmãos, bem interessante, porque esse mesmo Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Presta atenção aqui. O mesmo Pedro que falou: Senhor, para onde nós iremos? Foi o mesmo Pedro que em João capítulo 21 voltou a pescar. João capítulo 21 vai contar que Pedro diz para a galera que estava ali com ele: vamos pescar. E foram todos juntos pescar. O mesmo Pedro que falou: Senhor, não tenho para onde ir, foi o mesmo Pedro que voltou a pescar. E sabe o que isso aponta? Aponta para uma prática antiga. Pedro voltou a fazer o que? O que ele estava acostumado a fazer. Pedro voltou a fazer aquilo que ele era hábil em fazer, aquilo que ele tinha habilidade para fazer. Pedro voltou a pescar. Só que é interessante que eles estão lá e a cena, ela se repete. Qual cena que se repete? Pedro não pescou nada. O cara que achava que era bom em pesca não pescou nada. E a cena se repete. Aí Jesus está ali olhando. E aí Jesus: dá um peixe aí. Jesus: não pescamos nada. Aí Jesus fala: volta e joga do lado direito a rede. E aí eles voltam e jogam. E aí quando eles jogam, a Bíblia vai falar que grandes peixes, que eles não conseguiam puxar. É interessante que Pedro, então, João fala: olha, é Jesus. E aí Pedro veste a capa, se joga no mar e vai até Jesus. E perceba que o cenário aqui, Pedro estava frustrado. Pedro estava decepcionado, porque Pedro acabara de negar Jesus por 3 vezes. E o sentimento de Pedro é: eu que falei que não tinha para onde ir, neguei por 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foi 3. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E Pedro, ele chega nesse cenário decepcionado, frustrado com Jesus. Na verdade, com a experiência dele de ter negado Jesus. E esse é o cenário. Então Pedro frustrado. E aí Pedro não pesca nada. Agora Jesus fala: joga a rede. E aí ele pesca. Ele consegue pegar os peixes. E é interessante que quando Pedro volta, Jesus já está lá. Presta atenção nisso, irmãos. E a Bíblia fala que a fogueira já estava acesa. E sabe o que é interessante? Porque
Porque um dos momentos que Pedro nega Jesus, Pedro está em volta de uma fogueira. E aí Jesus já está com a fogueira, Jesus já está com pão e com peixe pronto. E aí estão ali, comem, e aí Jesus ele faz uma pergunta que mudará o destino de Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, cheio de convicção, fala: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então, Pedro, cuide dos meus cordeirinhos.